Salve meus amigos, salve nação corintiana, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Desde já, convido você a deixar seu like, deixar o seu joinha para mim aqui no meu canal, é muito importante. Eu já agradeço imensamente a sua participação, os novos inscritos, cada vez mais crescendo este meu canal. Tudo para falar do nosso todo-poderoso Esporte Clube Corinthians Paulista. Tenho dois assuntos para falar. Quero falar do Rosalá Santoro, que vai ser o novo diretor financeiro do Corinthians. Ele vai estar no lugar do Wesley Melo, né? Que é o atual do Duílio. E agora o Rosalá Santoro será o diretor do Augusto Melo. E também quero falar alguns pontos importantes que ele colocou na sua entrevista ao Globoesporte.com, e eu quero também falar sobre duas pessoas que seriam, assim, estão sendo o nome mais cotado no Corinthians para ser o manager, né? Uma palavra linda, chique. O diretor que vai ter a grana na mão para contratar, o profissional, o executivo, um diretor executivo para contratar os jogadores do Corinthians. Pode me chamar lá também se quiser, viu? Com dinheiro na mão, Tarcísio, você vai ter tanto para gastar. É fácil, né? Quero ver você fazer isso sem dinheiro. Aí o cara é bom, né? Mas vamos lá. Tem dois nomes que a imprensa esportiva não fala de outro, a não ser de Rodrigo Caetano, que hoje tem o seu contrato com o Atlético Mineiro, e o Alexandre Matos. Se não me engano, ele está lá no Atlético Paranaense. Esses dois nomes são os mais cotados para dirigir ser o diretor executivo do Corinthians em 2024. Então, quero falar para vocês o seguinte: será que no Brasil, com 200 milhões de habitantes a mais, não tem um diretor executivo que possa assumir o Esporte Clube Corinthians Paulista para fazer as contratações que o Corinthians precisa? Tem que ser Rodrigo Caetano ou o Alexandre Matos? Primeiro que o Rodrigo Caetano pode ser, todo mundo fala muito bem do Rodrigo Caetano, pode ser um excelente diretor executivo, pode ser, mas está empregado, deixa ele lá. Não é possível que só tenha ele. E o Alexandre Matos, ele tem, assim, uma identidade com o Palmeiras. Eu não acredito no trabalho do Alexandre Matos, e falo por quê. Ele foi diretor executivo do Palmeiras, ele só contratou perna de pau, e a Leila dava dinheiro a rodo para ele contratar, e ele não contratava ninguém que preste. Só gastou o dinheiro do Palmeiras. É só vocês voltarem no tempo e ver os jogadores que ele contratou a rodo no Palmeiras e nenhum deu certo. Ele não deu lucro para o Palmeiras, né? Então eu acho o Alexandre Matos fora do baralho, e o Rodrigo Caetano está empregado, está lá no Atlético, um excelente profissional, segundo o que dizem por aí. Mas está lá, deixa ele lá. Não é possível que não exista um outro profissional na área financeira, um executivo, para poder tomar conta desse dinheiro. Pode me chamar lá, viu? Com dinheiro na mão, me dá o dinheiro que eu contrato um monte de jogadores e bom pro Corinthians, que só vai dar retorno pro Corinthians. Eu vou buscar. Agora, não é possível que só tenha esses dois nomes para ficar falando por aí. Eu acredito que deva ter outros profissionais que o Corinthians deveria ir atrás. Não ficar nessa modinha de Rodrigo Caetano e Alexandre Matos. Deixa os dois para lá. Deve ter outro aí. Quero falar alguns pontos importantes da entrevista do Rosalá Santoro ao Globoesporte.com, que eu destaquei aqui e gostaria de partilhar com vocês. Bom, primeiro, ele falou sobre a dívida do Corinthians, que a dívida do Corinthians não é 892 milhões de reais, conforme o Duílio diz. Enquanto o estádio do Corinthians não for quitado e o Corinthians tem que pagar só esse ano de juros 100 milhões de reais, o estádio é dívida do Corinthians. Então, ele soma o estádio na dívida. Deixa de ser 892 milhões e passa a ser 1 bilhão e 700 mil reais, ao qual eu concordo com ele. Eu concordo. Enquanto não quitarem a arena
Engraçado que ninguém fala mais, estão todo mundo esperando a resposta da Caixa, né? Engraçado que ninguém toca mais no assunto da quitação da Neoquímica Arena, né? Passou as eleições, acabou. Vamos esperar para ver isso aí. Tomara que eu esteja errado. Então, a dívida do Corinthians, 1 bilhão e 700 mil reais, segundo Rosalá Santoro, ao qual eu também concordo com ele. Segundo, equacionar as dívidas do Corinthians a curto prazo. Tem muitas dívidas a curto prazo que o Corinthians precisa equacionar, quitar, pagar, para que possa ter uma tranquilidade, um respiro financeiro no clube. Importante esse ponto também. Outro ponto importante, a folha salarial do Corinthians gira em torno de 20 milhões de reais mensais. O que ele disse é, ele não vai alterar essa folha salarial. O que ele vai querer é gastar melhor esse dinheiro. É pagar um bom salário para aquele jogador que vai trazer retorno ao Corinthians. Retorno, principalmente com gols, com títulos. É isso que ele falou. E tem que ter estratégia nas contratações. Não ficar contratando a rodo conforme essa renovação e transparência fazia por aí. Não é assim que se faz um time de futebol. Venda das cotas da Arena para pagar as dívidas a curto prazo do Corinthians. As cotas que eles estão querendo fazer assim do Corinthians, vender cotas até 49% para que o Corinthians seja majoritário no estádio, seriam para pagar dívidas a curto prazo e não para pagar a Arena. Ele deixou bem claro isso. Curto prazo, para poder dar respiro financeiro ao Corinthians, né? Outra coisa que ele falou, e eu sempre falo aqui nos meus vídeos, o Corinthians vai atacar, mas assim, de uma maneira forte nas contratações para 2024. O Corinthians vai montar um elenco forte. E as palavras do Rosalá Santoro, que ele disse ao Globoesporte.com, são as mesmas que eu sempre digo aqui no meu canal. Time forte traz retorno financeiro forte para o clube. Você disputa títulos, você enche estádio, você melhora os seus patrocinadores, você ganha cota de TV, você ganha espaço, com um time forte, você está lá no topo. É isso que ele quis dizer. E o Corinthians vai brigar por jogadores fortes para que o Corinthians tenha um elenco forte em 2024. Porque não adianta nada você ter uma folha salarial de 20 milhões e ter um time fraco conforme o Corinthians tem. E mesmo assim, olha a força que tem o Corinthians. Mesmo com um time fraco, disputando de 10º a 15º colocado no campeonato, o Corinthians arrecadou esse ano quase 1 bilhão de reais. Quase 1 bilhão de reais. Então, imagine se o Corinthians estivesse disputando títulos. Se tivesse ganho pelo menos 2 esse ano. Teria ultrapassado 1 bilhão e 100 milhões de reais. Com certeza, com certeza. Por isso o Corinthians vai agredir o mercado para contratar jogadores. E o que ele está corretíssimo. Eu sempre digo, time forte, renda forte, gasto forte. O Corinthians com um time forte ganha forte. Dinheiro. Time médio ganha médio dinheiro. Time fraco ganha dinheiro fraco. É assim que eu toco o mercado. Então, faço minhas as palavras do Rosalá Santoro, ao qual eu assino embaixo tudo aquilo que ele falou, e se colocar em prática tudo aquilo que está programado, o Corinthians vai arrebentar o ano que vem. Escuta o que eu estou falando para vocês. Curtam, compartilha, me segue aqui, deixa o seu like, vai me ajudar bastante no canal. Tamo junto, vai Corinthians!